Gravando. Olá, pessoal, estamos novamente domingo à noite, é o dia que a gente estreia, né? Um dia que tá todo mundo tranquilo em casa, dá para ouvir a gente com calma, né? Com muitas palavras tentamos trazer muita sabedoria. E hoje, pessoal, a gente tem uma história muito maluca, como tudo que acontece na Iluminar, né? Vou contar para vocês. Eu estava lá no café atendendo, desci e tinha um amigo meu lá. E ele estava tomando café com um cliente da cafeteria. Eu não sabia o nome dessa pessoa, gente. Eu nunca tinha visto essa pessoa na vida. E sentei, olhei para ele e a minha voz, né, a espiritualidade que fala comigo, falou assim: convida esse cara para participar do podcast. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu nem sei quem é essa pessoa. Como é que eu vou convidar para ir no podcast? E eles falaram: convida essa pessoa para ir no podcast. Eu cheguei para a pessoa, que eu não sabia nem o nome, eu falei: olha, gente, pode parecer muito esquisito e muito estranho, né? Prazer, Luciana. Mas a espiritualidade está pedindo para você participar do nosso podcast. Você topa? Ele falou assim: topo. Eu falei: tá, e assim, o que você faz da vida? Para eu entender, né? Por que a espiritualidade pediu para você participar do nosso podcast? E ele falou: eu sou palestrante e eu tenho canal no YouTube também, já fiz vários vídeos. Falei: ufa, graças a Deus, não tô tão maluca assim, né? Então, gente, ele não é de Curitiba, tá? Mas ele veio fazer algo muito especial aqui. E é o Marcos Dalmolin. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no canal, um prazer poder falar um pouco. E vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que você me fale um pouquinho da tua trajetória nesse caminho, assim. Perfeito. Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei em engenharia apenas 4 anos, e depois eu entrei na área de informática e nunca mais saí. E dentro desse meu percurso, né, de vida, na Plano Material, eu trabalhei muito eu trabalhei em empresas multinacionais como diretor, mas desde adolescente eu sempre fui muito ligado à espiritualidade. Uhum. O que num certo aspecto é bom, mas quando você é muito adolescente e você é ligado à espiritualidade, isso causa um conflito interno muito grande. Por quê? E aí nessa busca pela espiritualidade, nessa busca pelo autoconhecimento, eu passei por vários movimentos. Eu fui para a Rosa Cruz, eu fui para a maçonaria, eu fiz eubiose praticamente o curso todo, fiquei 12 anos no movimento do Trigueirinho. E também uma das coisas que me ajudou muito a transformar a minha consciência, o meu entendimento, foi fazer um curso de tanatologia, que a tanatologia é do deus Thanatos, que é um estudo sobre a morte. Foi uma pós-graduação de 5 anos e meio, onde você estuda a morte no aspecto de cuidados paliativos, o que você tem que fazer para cuidados paliativos, no aspecto artístico, o que é morrer, como a humanidade fala do morrer artisticamente, no aspecto legalmente, o que é morrer, no aspecto religioso e no aspecto filosófico. E dentro do aspecto religioso aconteceu uma coisa extremamente curiosa, porque eles convidaram cada um dos membros das religiões para irem falar sobre o que eles pensam sobre a morte. E lá eu tive um insight muito grande quando o Rabino estava falando. Eu falei: cara, cada religião, cada ser humano, cada país, ou cada religião mesmo, acredita de uma coisa sobre a morte. Deve existir uma verdade. Porque o universo não é ilógico, o universo tem uma lógica. Então, independentemente das nossas crenças, deve existir uma verdade sobre a vida após a morte. Porque um acredita que há reencarnação, outro diz que não há reencarnação, o outro diz que você vem com o corpo. Então, isso para mim foi um despertar muito grande e eu comecei a me aprofundar. E aí eu participei de muitas outras coisas. E em 2008, eu descobri um livro chamado Livro de Urântia, que é um livro que não veio de formas convencionais aqui, nenhuma formas como se conhece. E esse livro acalmou minha busca. E aí eu comecei a me dedicar ao estudo desse livro. Eu entendi muito do funcionamento do universo, do nosso planeta, o propósito que a gente está aqui. E foi com base nesse livro de Urântia que eu abri um canal no YouTube em 2013.
E a nossa expectativa naquela época era que, poxa vida, se tivesse 100 visualizações, né? Porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas a entenderem o livro de Urantia. Porque ele eleva a consciência das pessoas para quem somos nós e o que é esse papel nosso no universo. E me diz uma coisa, Marcos. Você disse que ele foi escrito de uma forma não convencional. Não. Aqui a gente não é nada, não. A gente é completamente, quer dizer, não convencional, né? Como é que foi? Me explica isso. Ele veio através de inteligências supra-humanas, não foi canalização, não foi através de clarividência, de clareaudiência, nada disso. É um pouco difícil explicar isso daqui, mas havia um sujeito adormecido que à noite falava e a esposa dele chamou o Dr. Sadler, William Sadler, que era um psiquiatra, médico psiquiatra muito famoso nos Estados Unidos, junto com a esposa dele, chamada Lena Sadler. E eles começaram esse ser falando, eles estavam usando somente o canal de voz dele, ensinando para eles coisas sobre o universo. Porque aqui nós estamos numa matrix, onde nós estamos sem consciência de quem nós somos, não temos memória de quem nós somos, e nós vivemos muito cheio de crenças, que é o que nos atrapalha demais. Então, eles passaram num processo durante 15 anos, educando, o Sadler chamou outras pessoas, essas 6 pessoas, e eles educaram sobre o que é o universo, sobre o que é Deus, sobre o que é a Trindade, como veio a formação do nosso planeta, sobre os 7 universos. E a partir daí, de 1924, eles começaram a trazer os documentos. A primeira parte dos documentos simplesmente apareceu a lápis, e eles começaram a transcrever, e por orientação desses seres, eles começaram a trabalhar nesse documento e formaram uma comissão que fazia perguntas e respostas. Eles punham essas perguntas dentro de um cofre lacrado, no dia seguinte aparecia a resposta. E esses seres, eles eram seres de outro planeta, Não. Seres extraterrestres? Não, eram Me seres, explica um pouquinho. eram seres muito elevados, porque, veja, quando uma informação desse nível vem para um planeta, e é a primeira vez que uma revelação, porque o livro de Urantia é a 5ª revelação de época, ele vem para um planeta, ele vem para elevar a consciência das pessoas e do nível que a gente tem aqui religioso. Porque toda a nossa religião ela foi construída evolucionariamente. Uma revelação, e essa é a 5ª, ela vem para elevar o nível da religião evolucionária. Então, é algo assim que eleva o nível das pessoas. E a partir dali, chegou a ter 400 pessoas participando desse processo de perguntas e respostas, e o livro foi publicado. Ele terminou em 1935, a parte 4, eles falam especificamente sobre a vida de Jesus, que é muito mais, 1 milhão de vezes mais bela daquilo do que é falado na Bíblia, e inclusive a religião foi totalmente deturpada, porque Jesus sempre falou, falem dos meus ensinamentos e não da minha vida e morte. Estávamos discutindo isso, né? A gente estava discutindo dessa parte isso. religiosa, que, ao meu ver, é meio polêmico isso, né? Mas, ao meu ver, as pessoas acabam vendo muito da sua morte e esquecendo da vida, que é os ensinamentos, né? Verdadeiros, né? Exatamente. E o que faz a nossa religião hoje, o mundo todo, é celebrar a crucificação. Eles, dia a dia, em cada missa, crucificam Jesus, novamente, obviamente, e dizendo que ele veio salvar nossos pecados. Coisa que, no meu entendimento, não é verdade, porque o trabalho é de cada um de elevar o seu nível vibracional, elevar o seu nível de consciência e se salvar. Você não pode, por exemplo, existe um exemplo até muito fácil, você acha que Jesus veio aqui, a pessoa mata, a pessoa cria um monte de problemas e depois Jesus limpou meus pecados. Alguém tem que compensar, existe a lei da causa e efeito que ninguém leva aqui. Se você fez algum mal, alguma coisa, você tem que compensar isso de alguma outra forma. E ninguém lembra disso, ninguém é falado sobre a lei da causa e efeito. E não de uma forma punitiva, mas de uma forma construtiva mesmo, né, Marcos? Da pessoa aprender para evoluir e não como punição, como muitas pessoas acabam dizendo, né? Exatamente, porque todo o nosso universo, esse universo que nós estamos imersos, que é relativo ao Cristo, a Jesus, ele é um universo que se desenvolve pelo amor incondicional. E o amor incondicional, ele dá a oportunidade da pessoa se resgatar.
Se você quer continuar, você tem que aprender a compensar o seu mal e não achar que o outro vai te salvar ou vai abolir os seus pecados. É você com você mesmo. Essa é a coisa mais difícil das pessoas entenderem, que não existe o outro. O outro é uma projeção mental dentro da sua cabeça. Então, sempre que você está vendo alguém, você está vendo alguém dentro da sua mente. Você não está vendo fora, né? Você sabe disso. O olho inverte a imagem e você vê dentro de você. Então, o outro está dentro de você. O mundo está dentro de você. Então, se você faz mal ao outro, a quem que você está fazendo mal? A você mesmo. A você mesmo. Exatamente. Então, essa história do ama-te a ti mesmo é uma coisa extremamente, quando Jesus trouxe isso há 2000 anos atrás, extremamente evoluída para os tempos de onde ele estava, e mesmo agora com essa maldade, com esse nível vibracional tão baixo do planeta, é difícil as pessoas entenderem o que é o ama ao próximo como a ti mesmo. Porque primeiro você tem que se amar, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não tenho amor, como é que eu vou te amar? Então, com quem que eu tenho que ter amor? Para comigo mesmo. Eu preciso me respeitar quem eu sou, entender as minhas mazelas, acolher os meus pensamentos não tão bons, né? Se você quer saber se uma pessoa é boa ou não, suba em cima da mesa e fale tudo aquilo que você está pensando agora. Quem tem a coragem de fazer isso e falar tudo aquilo que está pensando? Eu tenho muito isso com os meus pacientes, né? Que eu vejo que pessoas que querem agradar demais aos outros, geralmente é uma criança ferida lá atrás que não foi amada e valorizada, né? Então, ela tenta, a todo nível de esforço, agradar para ela ser vista e ela ser amada. E eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, quando você for fazer algo por alguém, que é muito importante fazer coisa pelas pessoas, mas primeiro você vai fazer uma pergunta, que é, ajudar o outro vai me prejudicar de alguma forma? Se te prejudicar de alguma forma, repense essa ajuda. Se não te prejudicar, faça, porque é importante também. Mas é aquela história de colocar primeiro a máscara de oxigênio na gente, né? E depois a gente acudir o resto do pessoal no avião. Então, isso é muito importante. Mas, Marcos, você falou muito sobre vibração. E essa é uma coisa que a gente toca demais, né? Que é a quinta dimensão. As pessoas precisam elevar sua vibração para chegar nesse estado vibracional e entrar nessa quinta dimensão. O que você pensa sobre essa maluquice aí de transição planetária e vibração? Aí é complicado. Sempre é. Aí é complicado. Primeiro, porque transição planetária está na moda. Segundo, que as pessoas não acreditavam que nós chegaríamos num tempo onde eu sempre digo, o que se vive nesse planeta é uma insanidade. Isso daqui é muito mais que um hospício e eu não consigo acreditar que o universo seja dessa forma, porque se o universo for dessa forma que acontece aqui, eu quero descer do ônibus. E porque se Jesus veio pregar o amor incondicional e a gente está vendo a maldade no nível que ela está, apesar de controlada, ela é engendrada para justamente abaixar o nível vibracional das pessoas, para que elas não olhem para o seu interior. E o que é olhar para o seu interior? É você fazer uma pergunta simples. Quem sou eu? O que sou eu? O que eu estou fazendo nesse planeta? Eu estou aqui para assistir jogo de futebol e tomar cerveja e só isso? Eu estou aqui para ganhar dinheiro e ter casa com piscina que um terremoto destrói em 2 minutos? O que está dentro de mim de verdade que transcende? Da onde eu vim? O que eu faço aqui? E essa pergunta é feita muito na humanidade, né, do conhece-te a ti mesmo. E que se todos nós fizéssemos isso, mas para se conhecer a si mesmo, tem um caminho que você tem que trilhar. E o primeiro caminho que você tem que trilhar é você limpar os seus traumas. É você limpar aquilo que foi te herdado, porque quando você encarna, você teoricamente não escolheu pai, não escolheu mãe, não escolheu o tipo de educação que você vai ter. Então você recebe tudo pronto da sociedade e eles te encaixam numa caixinha onde você tem que se comportar dessa forma. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que gastar dinheiro em tal hotel, eu tenho que viajar para o mundo todo. Tudo externo.
Mas você não olha para dentro de você, você não olha para os pensamentos que você tem, que não concordam com aquilo e com o seu sentimento. Fala, cara, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, por que eu estou tão infeliz com a vida? É o que acontece diariamente com os meus pacientes, assim, sabe? Até teve várias questões, tá? Mas um paciente chegou e falou, eu tô feliz porque eu tô conquistando tudo que eu quero. Eu falei, mas não é isso que eu sinto. Vibracionalmente, eu acho que você não tá feliz. Daí ele falou, eu não queria falar, mas realmente eu não tô feliz. Por quê? Eu falei, pra quem que você tá querendo provar que você tem tudo isso? Pra você ou pros outros? E isso é diariamente, é sobre isso mesmo. E é isso, e essa parte de querer provar para os outros, muitas vezes, é provar para os próprios pais que devem ter tratado essa pessoa de uma forma não muito adequada, deixou ele com baixa autoestima, então ele quer provar que ele pode ser bem-sucedido. E o bem-sucedido que a gente tem nesse planeta é ganhar dinheiro. É ter roupa de marca, é ter isso, aquilo, outro, mas nunca você olhar para dentro de você, procurar quem você é e o seu verdadeiro ser. Existe outra coisa que me chama a atenção, principalmente nas religiões, em todas as religiões, não é crítica assim, mas pouquíssimas falam sobre o amor de verdade. Uhum. Eles falam sobre doação, eles falam sobre isso, sobre aquilo outro, mas ninguém lembra que Jesus fala, a questão só é amar o próximo como a ti mesmo. Para pensar se a espiritualidade está preocupada com a roupa que você usa, com o tamanho de cabelo que você tem. E com isso faz com que as pessoas olhem para as outras como competidores e não como partes dela mesma que ela tem que integrar, porque a outra pessoa é seu espelho. Se você tem uma coisa que você não gosta naquela pessoa, olha para você e fala, o que dessa pessoa está em mim que eu não gosto? Porque está dentro de você, não está no outro. Exatamente. E tem uma forma de falar, você comentou agora há pouco, sempre que você for criticar alguém, sempre que você for tiver raiva ou for falar mal de alguém, tem 3 coisinhas que você pode perguntar antes de falar para evitar para acalmar a sua reatividade. Primeiro, o que eu vou falar é uma verdade? Segundo, o que eu vou falar tem bondade? Terceiro, o que eu vou falar tem beleza? Se passar nesses 3 critérios, você fala, porque aí você controla. A hora que você para pensar, é verdade? É verdade mesmo. A pessoa é isso, aquilo outro. Detesto, não sei o que lá. Tem bondade no que eu vou falar? Não, porque eu vou criticá-la, eu vou colocá-la para baixo, e a hora que eu coloco o outro para baixo, eu estou colocando a mim para baixo. Tem beleza no que eu vou falar? Não é nada belo, porque eu quero xingar, eu quero bater, eu quero fazer isso. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que expressar a sua raiva, expressar as suas coisas, mas você tem que aprender a se educar internamente para não reprimir, mas entender de onde vem a sua raiva, de onde vem seus traumas, de onde vem essa sua forma. Por que você se comporta dessa maneira que você se comporta? Esses comportamentos que é o que atrapalha a vida das pessoas, as pessoas acham que é só daqui e agora, e geralmente 99% é um comportamento que vem lá de trás, né? E ela vai reverberando de um trauma que ela nem sabe que tem. Então, é muito, muito, muito importante se conhecer. Eu não sou uma grande estudiosa da Bíblia, tá? Mas existem algumas frases de Jesus, porque eu também acho que ele foi o cara que veio aqui para ensinar todo mundo. Às vezes as pessoas deturpam um pouquinho, mas enfim. Mas algumas frases como, né? Ama-te como a ti mesmo, é importantíssima. Outra frase muito importante de Jesus é: a sua fé te salva. Essa frase, para mim, ela faz todo o sentido do mundo. Então, mas aí a gente entrou num ponto muito interessante, muito polêmico. Porque nós temos dentro de nós, programado em nós, a bem da verdade, a capacidade da fé. E aí, quando você vê determinadas religiões, você tem que entender o que é a fé. Porque existe a fé, que a pessoa chama de fé, que ela é destrutiva. Sim. E existe a fé... A fé em você mesmo, né? Ela é destrutiva, né? Você pode querer falar, eu acredito piamente que aquele ser falou para eu fazer isso, eu vou guerrear, eu vou matar em nome de Deus, né? Mas existe aquela fé que é algo mais elevado, que faz com que você tenha certeza absoluta que você vai conseguir passar pelos obstáculos da vida.
Não adianta, outro engodo da humanidade é você estar aqui para ser feliz. Isto não é verdade. Me fale alguém verdadeiramente feliz que está aí, viemos mesmo para que tem... aprender, né? Nós viemos para aprender e a vida tem vicissitudes. E essas vicissitudes da vida é que vão nos ensinar a crescer internamente, a fazer o autoconhecimento, a olhar o outro. Não adianta falar, vamos acabar com a pobreza, acabar com tudo isso. Sempre vai haver alguém numa situação de necessidade para que você possa despertar o seu amor pelo outro. Como é que você desperta o amor pelo outro se você não sentir dentro de você uma compaixão pela pessoa? Então, é importante que eu aprenda a amar a mim mesmo, que eu aprenda a ver no outro o sofrimento e falar, cara, que sofrimento horrível, para poder respeitar o sofrimento dele. E até para dar valor no que a gente tem também, né? Porque essa dualidade, querendo ou não, ela é muito importante. Até ouvi uma frase da espiritualidade que ficou muito forte para mim essa semana, que o meu irmão veio falar da guerra, né? E eu falei, meu Deus, eu não estou preocupada com isso. E a espiritualidade falou assim, tá tudo como tem que ser. Tá tudo como tem que ser. Então, se não tem essa dualidade, a gente não tem como aprender. E a gente veio aqui na Terra para aprender, né? Exatamente. A dualidade, o bem e o mal, inclusive eu estou fazendo um estudo sobre o que se chama de cérebro dividido, que é muito bonito, onde nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, não é? E o nosso hemisfério esquerdo, ele é totalmente programado para lidar com a matéria, enquanto que o hemisfério direito é programado para lidar com a parte espiritual. E é aí que acontece a grande confusão. Porque você tem uma programação para lidar com a matéria. Por exemplo, como é que você está me enxergando? Você está me enxergando porque você tem células aí preparadas para olhar para o Marcos, projetar na tua mente e falar, estou conversando com o Marcos agora. Do mesmo jeito que você tem células programadas para a parte espiritual. E quando se fala, né, na Bíblia fala que Jesus realmente é filho do homem e filho de Deus, porque ele experienciou o que é ser filho do homem. Ele experienciou ao vir aqui o que é passar necessidade, como os homens pensam, porque do lado espiritual não existe essa maldade, não existe essa dualidade que nós temos aqui no planeta. Então isso daqui, eu brinco que eu falo que eu quero descer do ônibus, porque se lá fora for assim, aqui está extremo. A maldade está extrema. Inclusive, até há um comentário que não está na Bíblia, mas está no livro de Urante, onde Jesus fala que não há necessidade de tanta maldade para se desenvolver um ser humano. Então, a maldade aqui passou dos limites. Já que a maldade passou dos limites, isso daqui representa uma enorme oportunidade de evolução. Sim. Eu sempre briguei muito com Deus. E briguei, assim, até fui chamado a atenção nas pessoas, porque eu falo, cara, eu não me conformo com essa história de um animal ter que comer o corpo do outro para se alimentar. Eu não me conformo com o sofrimento que as pessoas passam aqui. Mas eu falo, e qual é o meu papel diante de tudo isso? O melhor papel que você pode ter diante de uma parte da evolução que você não tem controle é aceitar, né? E eu passei a aceitar e falei, tá bom, é assim, um briga com o outro, é uma parte de desenvolvimento, mas o melhor papel que você pode ter é você se aceitar, educar este animal que está dentro de você, porque a gente esquece que a gente é animal, né? A gente esquece todas as necessidades físicas que a gente tem, e a hora que você educa esse animal, que você trabalha, você pode acessar o teu lado espiritual. E isso, em termos de vibração que você perguntou, o bem sempre vale muito mais que o mal. O bem, ele absorve, ele transmuta o mal. Então, cada ação boa que você faz no dia, o sorriso que você faz numa pessoa, o tratar bem uma pessoa no restaurante, ou mesmo juntar teu prato, né, quando você vai num self-service e colocar no lugar certo, você está fazendo um serviço ao outro, você está causando um bem. Um bem não é dar só esmola na rua. O bem é você sorrir, é não brigar com as pessoas, é você praticamente falar assim, por que eu preciso brigar com essa pessoa? O que eu quero descarregar nela? Vai numa academia, vai andar, vai nadar, mas por que o outro tem que ser seu saco de pancada?
O outro é você. Você é o outro. Tratar mal o outro é se tratar mal, né? Por isso que quando as pessoas se iluminam, no chamado iluminação, que não é bem assim, né, como se fala, as pessoas falam, mas eu me vi integrado a tudo. E é verdade, nós somos... Se a gente vem de uma única fonte, que é a fonte do Pai, a fonte, da fonte universal, que cria tudo, somos todos irmãos. A única coisa que nós estamos experienciando é a dualidade, essa experiência entre o bem e o mal, para que a gente aprenda a reconhecer o bem que a gente tem. Outra frase, você me fez lembrar uma outra frase de Jesus que para mim é muito importante, que as pessoas deturpam também e esquecem, que é o vós sois deuses, né? Vós sois deuses. Mas vós sois deuses porque nós temos dentro de nós um fragmento do Pai Universal. E você me lembrou uma coisa, um vídeo que eu vi em 2012. Muito se fala da humanidade, dos Illuminatis. Porque tem os Illuminatis, porque eles são isso daqui do mundo. E eu vi um vídeo no YouTube, quando estava começando o YouTube, em 2012, 13, 14, não me lembro direitinho, mas veio um ser da família Rothschild que ele falou assim, que de tempos em tempos eles poderiam se manifestar com as pessoas. Que eles vivem em algo que se chama de servir a si próprio. Você tem duas formas de evolução, de servir ao próximo, que é o amor incondicional, e o de servir a si próprio, que é você cuidar só de si. Por isso que eles amealham todo mundo, se tem dois países brigando, eles investem nesse, porque o importante é eles. E ele falou, eu quero dar uma mensagem para vocês. Eu não posso dizer se é verdade ou não, mas o que eu ouvi, o que me importa são essas palavras que eu vou falar. Ele falou assim, nós estamos aqui para abaixar o máximo possível a vibração do planeta e fazer a colheita para o nosso lado. E vocês estão facilitando muito o nosso trabalho, porque vocês esquecem que vocês têm um fragmento do próprio Pai dentro de vocês. Para uma pessoa dessa, porque ele também é do Pai, para uma pessoa dessa falar que nós estamos esquecendo que nós temos um fragmento do Pai, que nós temos a potencialidade de Deus dentro de nós, é muito sério. E o que a gente está vendo aqui é a soma de tudo isso. A gente está vendo aqui o mal emergindo de todas as formas, porque mais cedo ou mais tarde o planeta vai ser limpo disso. Então é importante as pessoas entenderem e procurarem se conectar internamente a si mesmas, porque a única salvação que você tem não é o outro, mas é você com você mesmo, porque você é um ser integral, você tem um fragmento de Deus. O que mais você precisa da vida? É importante o relacionamento com o outro? Lógico, é importante. Nós temos que viver em comunidade, né? Mas você é um ser integral. E esse poder, né, que a gente esquece, né, e é extremamente importante. A gente fala que o nosso trabalho na Iluminar, até a gente vai ter essa imersão, né, que vai sair pelo Brasil, é justamente isso, é resgatar. Não é a gente que vai dar a ferramenta, não. Na verdade, a gente vai estar ali só para auxiliar esse despertar. E esse despertar, na minha visão, é isso. É você entender o poder que você tem. Né? Exatamente. Então, algumas pessoas não precisam nem de ajuda de ferramenta. Elas já vêm nato, né? Já nasce com isso. Mas a gente está num momento agora que as pessoas precisam entender o poder que elas têm. E então, a gente acredito que seja o nosso papel. Eu falei para o Marcos que hoje, né, eu pensei, meu Deus, eu chamei ele, nem sabia nada dele. E da espiritualidade falou para mim assim, é porque ele precisa relembrar quem ele é. Isso é uma boa coisa. É um trabalho assim, não é um trabalho simples, né? Porque você falou uma coisa curiosa. Quando você tem uma cabeça mais voltada para a ciência, fica mais difícil você chegar nesse contato, porque você quer ver tudo fisicamente, você quer provas. Por um lado, é excelente, né? Porque se você tem uma fé cega, você também vai para o caminho ruim.
Mas você se trabalhar com uma mente bastante racional é muito difícil. Isso é um grande aprendizado, porque você põe muitas barreiras, fala, mas isso não pode ser assim, isso não pode ser assado. Você mesmo fala, cara, não é assim. O cara fala, não, a espiritualidade fala, é assim. Então, a gente conseguir sair do racional excessivo e para o espiritual, porque o que eu falei, a fé, ela não está desassociada da ciência. A fé, a ciência vai confirmando a fé com o tempo. Concordo plenamente. Embora eu tenha toda essa história de espiritualização, assim, a espiritualidade, para mim, ela precisa andar um pouco junto com a ciência, assim, para eu... Esse é um grande problema da religião, porque ela se afastou totalmente e ela criou um sistema de crenças muito poderoso, que é para te deixar dentro daquela caixinha de que só aquilo é a verdade. A ciência foi para o outro lado, dizendo que aquilo que você não mede, você não existe, ou também que não é verdade, porque a ciência está descobrindo, através do biocentrismo, do Robert Lanza, ele prova que existe a espiritualidade, que está tudo dentro da nossa consciência e que o mundo depende da nossa consciência. Então, ele é médico e cientista genial, eu li todos os livros dele. Então, você... com relação a... Desculpa, perdi o ponto. Acabei de perder o ponto aqui. Com relação a essa espiritualidade, a fé e a ciência, elas podem caminhar e devem caminhar juntas. Sim, porque você não fica com uma fé cega. É só olhar a religião, aquilo é fé cega. Agora, quando você tem fé, fala, não, eu acredito que exista algo superior, porque é impossível o universo ter construído a beleza que é o nosso corpo, com todos os processos que a gente tem internamente, com tudo que acontece, isso daqui ser criação por acaso. Não tem como, né? É difícil, mas a linha que não quer que as pessoas despertem, ela bate nesse ponto sempre. E você tem aqui uma batalha, você falou do Iluminar, que vocês vão fazer, mas a batalha é muito grande, porque o apelo exterior hoje, o marketing, ele é um problema, porque o apelo para te trazer para fora é gigantesco. Sim. E aí a pessoa tem que querer. Então, a gente também não pode se preocupar com todo mundo. Você tem que se preocupar com aquelas pessoas que efetivamente querem. Eu tenho uma frase que me falam direto, que é ajudar quem quer ser ajudado. A gente não força, porque senão a gente vira até um fanático, achando que meio fanático religioso mesmo, né? Então, realmente, a gente ajuda. Você sabe que Jesus não ajudava todo mundo. Ele distinguia aqueles que... Ele fazia a distinção entre aqueles que eram verdadeiramente, que queriam, e daqueles que realmente só estavam lá pela função. Então, o importante é sempre a gente, principalmente no instituto de vocês, atrair pessoas que queiram despertar, porque aí o trabalho é mais fácil. Mas aí cai naquela questão que você sabe melhor que eu, quando a pessoa é muito racional, muito emocional, você tem que trabalhar isso e principalmente limpar o subconsciente, porque toda a nossa sujeira está lá. Sim. Porque a hora que você limpa esse subconsciente, o teu nível vibracional vai ficar num nível melhor e você vai colaborar. Vou repetir, não se colabora apenas dando esmola, dando roupa. Você tem que ensinar a pescar, que foi aquilo que Jesus falou. Me ensine a pescar. Eu vou ensinar vocês a pescarem. Porque se você ficar mendigo, é o que está acontecendo no mundo. Puxa vida, deu nosso tempo, infelizmente. Tá ótimo. Eu espero que você volte para Curitiba. Quem sabe a gente até grave mais, porque... não me enganaram, gente. Ele sabe muito. Eu não caí numa cilada. A espiritualidade nunca erra, né? Então, Marcos, muito obrigado, tá? Foi um super prazer ter você aqui na nossa Conexão Iluminar. Foi um super prazer ter você lá na Iluminar Física, né? E espero que você volte mais vezes e que as nossas conversas continuem vida fora. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder ter falado, né? Eu sei que eu preciso falar mais, mas eu ando muito quieto ultimamente. E, assim, foi a coisa mais interessante ontem foi ter conhecido vocês e ter tido esta grata surpresa de ver o trabalho que vocês estão fazendo. Porque dentro de tantos seres famosos falando tanta bobagem, me desculpa, a gente encontra pessoas sérias, é uma alegria. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, é bonito e eu desejo que ele decole muito e possa colaborar muito com o despertar de todos nós. Muito obrigada.
Eu que agradeço a vocês. Gente, um grande beijo para vocês. Domingo que vem tem mais, tá bom?